Paz, meus irmãos, quero deixar uma palavra com vocês. Jesus, ele gostava muito de falar por parábolas. Então, ele usava aquilo que tinha a seu favor, algo simples, didático, mas que tinha uma profundidade muito grande, que revelava o amor de Deus, revelava a pessoa de Deus através das suas palavras, através de seus ensinamentos. E ele deixou isso escrito para nós. Essa palavra é capaz de dividir alma, espírito e no mais profundo do nosso íntimo. Isso é a palavra de Deus. Essa palavra é capaz de nos transformar, capaz de nos levar a lugares diferentes do qual a gente está acostumado a andar e viver. E Jesus, ele fala muito a respeito disso para nós aqui no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus contém 28 capítulos, eu recomendo a vocês a estar lendo. Então eu queria falar com vocês um pouco a respeito de caminhos, né? Jesus ele fala para a gente a questão dos caminhos, que a gente deve escolher nessa vida que Ele nos deu, nesse privilégio de a gente poder respirar, de a gente poder andar, a gente poder fazer as nossas escolhas. Então Jesus ele deixa dois caminhos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, no versículo de número 13, ele fala para a gente que há dois caminhos. Há um caminho estreito e há um caminho largo. E no final de cada caminho, no final de cada caminhada, no decorrer da sua jornada, no decorrer da sua vida aqui na Terra, chegando ali no final, a escolha que você faz agora no início, ela vai definir como é que vai ser a nossa caminhada, como é que vai ser a nossa jornada aqui nessa terra e o que nos aguarda no fim das nossas vidas. Então Jesus ele deixa escrito isso aqui para nós. Mateus 7, a partir do versículo 13, ele começa a falar: entre pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil, e são poucos que o encontram. Então ele já, no início, já está falando para a gente: entrem pela porta estreita. Essa é uma estrada, essa é uma caminhada, ela é a mais apertada, ela não cabe muita coisa. São poucos que escolhem esse caminho. Quando fala questão de porta estreita, de caminho estreito, Jesus ele está demonstrando aqui para nós que quando a gente escolhe essa porta estreita, quando a gente escolhe trilhar nessa caminhada, nesse caminho, nessa estrada que é mais apertada, ela não cabe muita coisa. Então a gente tem que deixar algumas coisas de lado. O nosso velho homem, as nossas vontades, os nossos desejos pecaminosos, os nossos desejos carnais. E dentro disso, ele vai relatando para nós que são poucas as pessoas que escolhem isso. E nesse mundo, então, que a gente está vivendo, nesse século agora, as coisas têm se agravado ainda mais. A gente tem visto que as pessoas têm preferido muito mais andar no caminho largo, que cabe de tudo. E uma das coisas que tem chamado muito a minha atenção é essa agenda de tentar destruir a família. Isso tem chamado muito a minha atenção. De uma certa forma que eu fico assim, até indignado, né? Porque a mídia, de uma certa forma, tem apoiado, as grandes mídias têm apoiado, alguns partidos políticos também têm apoiado essa agenda, uma forma de completamente destruir o que é família. E família é a base de tudo. A família é a base de tudo. E quando Jesus está falando para nós aqui, essa palavra ela se remete aos dias de hoje, remete aos dias atuais. Esse caminho estreito, essa porta estreita, ela não cabe esse tipo de coisa. Sabe, Deus ele constitui a família lá em Gênesis, no início de todas as coisas, homem e mulher, mulher e homem, e fala assim, frutifique e multiplique, enchei a terra, suas descendências, da sua semente, do seu fruto, homem e mulher. E hoje em dia a gente vê que não tem mais essa prerrogativa, essa agenda de família. É diferente até as pessoas saem na rua com seus filhos, com sua esposa, e às vezes até num passeio simples, você é notável, né? As pessoas começam a te olhar diferente.
Porque é muito difícil você ver isso acontecendo nos dias de hoje. Família. Porque as pessoas têm escolhido esse caminho largo, essa porta larga, que cabe de tudo. Então hoje ficou muito normal uma família, que se diz família entre aspas, constituída por 2 homens, constituída por 2 mulheres. Hoje está se tornando isso normal. Casamento de homem com homem, de mulher com mulher, adoção de filhos para esse tipo de casais, e quer dizer que isso é uma família. Isso vai contra completamente o que diz a palavra de Deus. Sabe, quando Deus fala assim, escolhei a porta estreita, escolhei andar no caminho estreito, é um caminho de retidão, é um caminho conforme a palavra de Deus. Essa palavra de Deus aqui, a Bíblia, é o nosso manual de vida, nosso manual de instrução. Tem muita gente que está tentando reescrever a Bíblia, tem muita gente que está tentando acabar com a palavra de Deus, não só com isso, mas com os cristãos, aqueles que confessam, aqueles que creem na palavra de Deus. E isso tem se tornado cada vez mais forte no nosso cotidiano, nas mídias, nos partidos políticos, no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa escola, no seio da nossa família. Então isso tem se tornado mais comum. Mas esse tipo de coisas, esse tipo de insinuações, mudança da forma que Deus deixou para nós seguir, que é família, do que é ser família, do que é ser um homem, do que é ser uma mulher, esse tipo de coisa que vai contra a palavra de Deus, o próprio Deus fala bem assim, fica tranquilo. Essas pessoas estão fazendo isso, elas estão semeando para o seu próprio mal. Elas estão escolhendo o caminho errado, elas estão se entregando aos prazeres dessa carne, aos prazeres desse mundo. Então hoje eles acham muito normal o homem se relacionar com outro homem e uma mulher se relacionar com uma mulher e vice-versa. Eu estou falando desses aspectos aí porque está mais bombando assim, o que tem mais deteriorado a família, tem mais causado ruído, problemas dentro das casas, das famílias, dos filhos, das nossas crianças. Porque essas pessoas escolheram andar pelo caminho largo, pela porta larga, que cabe de tudo, cabe de tudo. E para eles isso é tudo normal, mas não é normal aos olhos de Deus. Deus estipulou a família, homem e mulher, e ponto final. Macho e fêmea, e ponto final. A gente pode olhar isso na própria natureza. A própria natureza nos ensina isso. Os animais, eles têm muito mais demonstrado respeito do que o próprio ser humano. Você não vê um cachorro tendo relação com outro cachorro. Você não vê uma cachorra tendo relação com outra cachorra. Estou citando exemplos aqui banais. Mas vai olhar todos os animais e você não tem uma relação de macho com macho, fêmea com fêmea. Isso é abominável aos olhos de Deus. Então que a gente possa escolher o caminho estreito. E esse caminho não cabe a essas coisas. Eu estou falando a questão dessa agenda, mas também não cabe a prostituição, não cabe a pornografia, não cabe o adultério, não cabe a mentira, não cabe esse tipo de coisa também quando você escolhe o caminho estreito. É um caminho de obediência, é um caminho de santidade, é um caminho para Deus, é um caminho que onde você está falando assim, Senhor, eu escolho servir ao Senhor. Assim como Paulo escreve lá no livro de Romanos, por amor a ti, Jesus, eu sou entregue à morte todos os dias da minha vida. Quando Paulo está falando isso, ele está falando que ele é entregue à morte, mas uma morte física, para que seu espírito venha se alimentar mais da palavra de Deus. É morrer para os nossos desejos, morrer para a nossa vontade e seguir o manual do Pai, que deixou para nós, que é a palavra de Deus. Jesus, ele nos dá essa dica, ele nos orienta, escolha a porta estreita, escolha o caminho estreito, porque esse caminho que você escolher, certamente ele vai te dar uma recompensa lá no final da sua vida. A nossa vida aqui nessa terra, ela é passageira, meus irmãos. É passageira, é muito rápido nossa passagem aqui nessa terra. E temos que cumprir o propósito de Deus, porque vamos ter uma vida eterna. E aonde a gente vai estar na eternidade?
Se a gente escolher aqui a porta estreita, essa porta nos conduz para onde? Para a vida. Mas a porta larga, ela nos conduz para onde? Para a perdição. Nos conduz para o inferno, para o lago de fogo. E tem gente que está caminhando para esse tipo de situação. Vai passar a eternidade no inferno. Agora a pergunta que a gente não quer calar é, se a pessoa ela já está caminhando, então quer dizer que ela já está no inferno. E nosso papel como cristão, nosso papel como filhos de Deus, é trazer esclarecimento para que não ande por esse caminho largo. É um caminho muito fácil, ele cabe de tudo. Mas o final dele é dolorido. O final desse caminho é uma eternidade no inferno. A porta estreita ela vai ser difícil, mas a palavra fala que embora o nosso corpo exterior esteja desgastado, a glória que há de ser revelada é muito maior que esses sofrimentos momentâneos que a gente vai ter aqui nessa terra. É necessário que a gente carregue no nosso corpo as marcas de Cristo. E as marcas de Cristo é a gente negar os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas vontades para fazer a vontade de Deus, para cumprir o nosso chamado aqui nessa terra. Então entre pela porta estreita, porque essa porta conduz à vida, conduz à salvação, conduz a estar no céu, onde não vai ter dor, onde não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais gritaria, pelo contrário, tudo vai se fazer novo. Ali tudo é paz, ali vai ser completa harmonia, porque você vai estar na presença do próprio Deus, a presença do próprio Filho, a presença do próprio Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa alegria, esse é o nosso conforto. Quando a pessoa escolhe andar no caminho largo, na porta larga, ela está vendo algo assim que é momentâneo, algo que é palpável, né? Algo que ele consegue pegar. Às vezes pensa que está controlando algo que você acha que você está conseguindo controlar, acha que você está no controle daquela situação, no domínio daquela situação, mas pelo contrário, você está se deixando se levar pelas influências malignas que têm habitado nesse mundo. O mundo jaz do maligno. E se a gente não se voltar para a palavra de Deus, se a gente não começar a buscar mais profundamente o que fala a palavra de Deus, certamente nós não iremos resistir os dias maus, os dias ruins. Isso é ruim para nós. Isso é ruim para a nossa família, isso é ruim para a nossa casa, isso é ruim para a nossa eternidade. Que você possa fazer a escolha correta. Sabe, quando a gente escolhe algo e deixa de escolher outra coisa, uma parte ou outra vai ficar descontente. Não tem como agradar a todas as partes. Só que a escolha sempre vai ser nossa. Nós que vamos escolher qual caminho que nós vamos trilhar. Vamos trilhar um caminho com Jesus? Vamos trilhar um caminho em retidão à palavra de Deus? Ou vamos trilhar um caminho na libertinagem? Um caminho onde cabe tudo. Um caminho onde as pessoas literalmente estão parecendo mais animais irracionais. Animais que se deixaram se corromper. Tudo que está acontecendo nesse mundo. Que possamos nos orientar conforme a palavra de Deus fala. Jesus ele vai nos orientando, é a primeira coisa que ele fala para nós aqui, ele vai nos chamando a atenção, entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla. Ele está nos orientando aqui, entre pela porta estreita, escolha a porta estreita, escolha andar com Jesus, escolha andar com Deus. Escute a voz do Espírito Santo de Deus. Você pergunta, como é que eu escuto a voz do Espírito Santo de Deus? Quer ver uma coisa bem simples? Se você escutar uma voz dentro do seu ouvido, abandona sua família, abandona sua esposa, abandona seus filhos, rumo a outra mulher, isso já não é de Deus. Se você escutar uma voz do seu ouvido e rouba, mata, se prostitui, faz o que der na sua cabeça, ninguém domina você não, você não tem dom não,
Isso já não é de Deus. Porque nós sabemos que a família é um propósito de Deus. A família foi estabelecida por Deus. E nós somos criatura, em imagem e semelhança de Deus. Então você tem um pai, você tem uma identidade, você tem um nome. Não tem como a gente errar sabendo dessas coisas. Essas coisas vêm na nossa mente todos os dias, todas as manhãs. E a palavra de Deus ela é renovada todas as manhãs sobre as nossas vidas. A misericórdia, o favor de Deus é renovado sobre as nossas vidas todas as manhãs, todos os dias. É como se pegasse uma folha em branco e Deus falasse assim, ó, vou te dar essa folha aqui e você escreve de novo a história. Escreve de novo a história. E Deus está nos dando essa folha todo santo dia para a gente escrever novamente a nossa história. Para a gente tomar a decisão certa, a decisão correta. E ele continua dizendo aqui, e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho, mas a porta para a vida é estreita. A porta para a vida é estreita. E o caminho é difícil, e são poucos que encontram. Mas esses poucos que encontram a verdadeira vida, que é a pessoa de Jesus Cristo. O próprio Jesus ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O próprio Jesus Cristo fala para nós, a paz que eu dou para vocês, o mundo não consegue dar. O próprio Jesus fala para nós, eu estou indo para o Pai, estou preparando morada para vocês, na casa do meu Pai há muitas moradas. Deus tem preparado casa para mim e para você. Basta a gente escolher o caminho certo. Basta a gente tomar a decisão correta de viver em retidão na palavra de Deus. Que vocês possam pegar essa palavra, que vocês possam ler aí, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, que vocês possam meditar, que vocês possam fazer a escolha correta, escolha andar no caminho correto. Escolha andar no caminho que Ele vai te proporcionar a vida, a paz, mesmo com as dificuldades, mas no final você sabe que você vai ter um grande prêmio, que é a vida eterna junto com Deus. Amém? Fique com Deus, um grande abraço, que o Senhor possa falar com você através dessa palavra. Obrigado.